Beleza, galera, boa tarde, bem-vindo. O programa Tardear Fazendo História Direto do Bistoro. E hoje com ela, mais uma vez, a ilustríssima doutora Renata Queiroz. A gente vai falar tudo e um pouco mais sobre doenças de contato e facetas, Sibeli. Mas antes de iniciar, apresenta a ilustríssima doutora Renata Queiroz. Beleza? Contigo, Sibeli. A doutora Renata Queiroz é especialista em ortodontia e prótese dentária. Ela atua na odontologia há 14 anos. A clínica Renata Queiroz está localizada na rua 1º de Maio, 1928, Marquês. E é com muita amor, empolgação e precisão que ela está aqui conosco para levar informação, credibilidade, com 14 anos de experiência. Já tivemos em outros momentos falando de clareamento e hoje vai adentrar nesse mercado tão crescente que é lei de faceta. Tudo bem, doutora? Tudo bem, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer novamente o convite e dizer que é um prazer falar de um assunto tão pertinente, né, que as pessoas se interessam tanto, que são as lentes ou as facetas. E o que é ver lei de faceta e qual a sua finalidade? O que ela veio para melhorar Então, na aula do lente doutor? ou faceta são lâminas bem finas, coladas sobre a superfície do dente, que tem a função de devolver basicamente, né, pelo menos primordialmente, a estética, né? Obviamente a função acompanha, mas a estética, sem dúvida, é o grande ponto da lente e da faceta. Muitas perguntas chegam, quem pode usar, de que material elas são feitas, como é que elas são confeccionadas? Em tese, qualquer indivíduo pode usar, né? O critério que nós dentistas utilizamos para escolher se o paciente está apto ou não a usar as lentes é a cor, né? Principalmente a cor do dente, o formato. E isso é o que leva o paciente a nos procurar no consultório. E o que vai determinar, por exemplo, a escolha de uma ou outra, na maioria das vezes, é o critério financeiro, né? Então, o paciente opta pela faceta quando é um procedimento mais em conta, e a lente, infelizmente, ainda é um procedimento mais caro, e por conta disso, ela não está ainda acessível para grande parte das pessoas. Então, basicamente, a diferença de o paciente decidir de uma para outra é isso, né? É o quesito valor. Mas, pode falar. Aí ela pode ser material confeccionado, laminado, porcelana, qual o material tipo que é mais acessível, outro mais caro, depende do material que é Exatamente. confeccionado, né? Você usou um termo correto, né? Para nós, a gente sempre se refere à lente ou faceta como laminado, porque na verdade é isso, é uma lâmina, né? Então, na porcelana, na porcelana não, na lente a gente usa a porcelana, né? Que é a cerâmica, e nas facetas a gente usa resina. Basicamente isso. Aí é essa diferenciação entre o confeccionamento, mas vai dar na estética em si, bem A parecido. estética, as duas oferecem bons resultados estéticos, né? A faceta, ela exige um tempo clínico, né, do paciente estar no consultório um tempo maior, porque o profissional vai elaborar, vai construir essa faceta diretamente no dente do paciente. Já a lente, ela envolve outros trabalhos, que são trabalhos laboratoriais. Também tem um tempo elevado no consultório, mas como exige laboratório, é diferente esse processo, né? Tipo assim, não tem o curto, o candidato, assim, eu quero usar, aí tem que ter esse preparo do dente antes, né, para receber, depende como é a finalidade, que ele vai, tem que ter esse preparo antes, para poder ela não ter rejeição, para poder ficar bem harmonioso, como é que vocês fazem antes? Primeira coisa que tem que ser feita é uma boa avaliação, uma consulta, né? Então, alguns pacientes têm essa vontade de colocar a lente ou a faceta, mas nem todos os pacientes precisam. Às vezes um clareamento ou uma reanatomização daquele dente já resolve. Para aqueles pacientes que têm processos de muitas restaurações, dentes manchados por conta de tratamento de canal mal executado, por exemplo, enfim, existem N questões, manchas por medicamentos. Esses casos mais complexos, a gente acaba indicando as lentes, por exemplo, elas têm uns resultados estéticos melhores, né? Mas as duas são muito boas. Enfim, não dá nem para dizer assim que uma é melhor do que a outra, né? As duas oferecem bons resultados. A diferença está no preço e também no critério que a gente sempre leva em consideração para poder determinar a durabilidade. A faceta, por ser de um material orgânico, né, que é a resina, ela vai durar menos tempo. Já a porcelana, ela vai ter maior durabilidade. O processo, assim, o tempo, processo que envolve tempo,
cuidado, você demora quanto tempo, assim, primeiro chegada do paciente até ele fazer por inteiro? Então, como eu falei, precisa fazer uma consulta, a gente faz uma avaliação clínica bem minuciosa desse paciente, verifica como é que está a saúde periodontal, se não há nenhum problema na gengiva, no osso, e fazemos, em alguns casos, exames radiográficos para poder nos certificarmos que realmente o paciente está saudável e damos início à confecção das lentes ou facetas, né? E aí esse processo é diferente de uma para outra, vai depender muito do que o paciente escolher. Então, basicamente é feito um desgaste entre todos os dentes, a superfície mais externa do dente, e, como eu falei no início, cola-se, né, uma lâmina bem fina sobre essa superfície. Por isso o nome, faceta ou lente, é uma lâmina bem fina que é colada sobre o dente. Falando de estética e quais os benefícios que tem, tipo assim, a durabilidade, benefício e a resistência da mordida? Como é que O benefício maior, sem dúvida, é a estética. Então, aquele paciente que é comprometido, com manchas que não dariam para resolver com um simples clareamento ou com restaurações, por exemplo, ele vai ser muito beneficiado com a lente ou com a faceta, porque vai devolver aquela estética que ele tanto sonhou, né? E a durabilidade vai depender também, obviamente, da forma como o paciente usa, né? Esclarecendo isso. Então, por exemplo, pacientes que gostam ou que têm hábito, por exemplo, de comer coisas muito duras, roer aquele osso de galinha, caroço de pipoca que não estourou, pirulito. Então, tem coisas que vão acabar facilitando que esses procedimentos, né, não durem tanto tempo. Mas, de modo geral, se as pessoas tiverem cuidado, seguir as orientações que nós damos após a finalização, após a entrega das lentes das facetas, esse procedimento pode durar de 5 a 10 anos, dependendo do material que foi escolhido. Cuidado necessário, antes e depois. Higiene. Principal cuidado é a higiene. Então, a primeira orientação que a gente dá é o paciente tem que ter uma boa higiene. Se aquele paciente chega com a vontade de colocar uma lente, uma faceta, e a gente já verifica que não há um bom cuidado, né, com a saúde bucal, esse paciente não é candidato para colocar as lentes ou as facetas. Então, ele tem que se conscientizar de que precisa ter bons hábitos para poder fazer esse procedimento e também saber que ele vai ter uma durabilidade boa. De nada adianta. Então, assim, não caia na ilusão, né, se algum profissional disser para vocês que você tem uma higiene que não está adequada, gengiva inflamada, e você não coloca, por exemplo, o profissional não coloca a lente ou a faceta em você, porque você tem essa contraindicação. Aí, às vezes, o paciente se aborrece, procura outro profissional, e aí ele topa fazer isso, mesmo sabendo que o outro disse que não era para fazer. Então, às vezes o paciente cai nessa armadilha, né, de fazer um procedimento, porque está com muita vontade de resolver a estética, mas tem que entender que a saúde bucal é o principal. Então, de nada adianta você pensar na estética se você não tem aquele hábito de realmente cuidar corretamente dos dentes. E hábito, gente, leva tempo para construir, né? Imagina que se você sei lá, desde os 6 anos de idade, não escova corretamente e hoje você tem 30, às vezes dorme sem escovar, come muita besteira, não usa fio dental. Então, esse paciente que tem muitas cáries, gengiva sangrando, então esse paciente ele vai demorar mais para criar esse hábito e estar apto realmente a colocar as lentes. Então, por que alguns casos dão errado? Né? Por que alguns casos acabam indo para o erro? Às vezes houve, né? Também não vou isentar o profissional, às vezes pode acontecer um mau planejamento, mas também o paciente tem que se responsabilizar pela forma como ele cuida, seja na higiene, evitando alimentos duros, tudo isso vai influenciar na durabilidade e nessa estética, né, que vai permanecer aí pelo tempo que ele for utilizar as lentes. Por isso que é bom essa conversa antes, esclarecimento, nem tudo que a gente quer é possível. Tipo assim, que nem todo paciente é paciente para lente. E aí vai, tipo assim, pode ser, ter uma frustração depois, tipo assim, porque aí ele chega em outro profissional, o cara para atender e devolver esse autoestima para ele, poderá fazer um procedimento, mas camuflar uma sujeira interna debaixo da lente, aí vai ser depois
refazer e é mais doloroso, né? E outra coisa, não cair também na tentação do mais barato, né? Obviamente, nem sempre o mais caro é o melhor, mas é bom a gente ter critério na hora de escolher um profissional. Então, se você for observar hoje, por exemplo, nas redes sociais, que é um grande, é um mercado, né, para todas as áreas, para odontologia também, então a gente vê que tem muitos profissionais que fazem lentes, que fazem facetas, mas nem todos fazem da maneira como deveria ser, né? Então a gente tem colega que sai indicando para qualquer paciente, sendo que tem paciente que realmente não há necessidade. Que tal orientar, por exemplo, um paciente que tem um sorriso ok, um leve dente tortinho, por que não indica um aparelho ortodôntico e um clareamento? Né? Ou então só uma mudança no formato daquele dente ao invés de indicar uma faceta ou uma lente? Porque inicialmente a faceta e a lente elas foram feitas para devolver a estética daquele paciente que tinha muito desgaste, muitas manchas nos dentes, né? Então, por exemplo, aquele paciente que tinha muita mancha no dente e não tinha outra alternativa, era a real e a primeira indicação. Outra indicação também é aqueles pacientes que têm pequenos dentes pequenos, microdentes, e não dá para devolver uma estética legal, então a gente às vezes também orienta sobre o uso de lentes ou facetas, enfim. A forma de alongar e mostrar uma estética melhor, né? E quais são as principais contraindicações que as lentes ou faceta traz? Depende de todo esse aparato. Primeira contraindicação, eu até falei, é a higiene do paciente. Outra contraindicação muito importante, pacientes que fazem bruxismo, né, que é o ranger dos dentes. Então, esse paciente que está em disfunção, ele não pode fazer a faceta ou a lente. Né? Por quê? Porque elas vão quebrar. Então, imagina, se o paciente range os dentes dormindo, porque ele não tem controle, né, do que está acontecendo dormindo, então, se ele tem lentes, até restaurações, o dente ele desgasta, o que dirá de algo que foi colocado, né, que é uma lente, uma faceta, ela pode fraturar. Então, o bruxismo também é uma contraindicação. E em alguns casos em que o paciente tem má oclusão severa. Então, por exemplo, tem pacientes que querem cortar o caminho da estética, vamos falar assim, não quer passar pelo tratamento ortodôntico e já quer ir direto para a faceta ou para a lente para poder minimizar esse efeito, né? Essa má oclusão. Então, pacientes que têm uma má oclusão muito severa, a gente não indica fazer isso. O ideal é passar primeiro pelo tratamento ortodôntico, diminuir essa diferença e aí depois a gente pode colocar as lentes ou as facetas. Como é que vocês estão conseguindo sobressair nesse mercado tão concorrido com todos? Assim, que é uma área que tem muito odonto. Tem que fazer bem feito, ter a clientela fiel. Como é que vocês fazem para ter essa fidelidade? Isso, a concorrência ela tá grande, né, porque, enfim, são muitos profissionais. O Brasil ele é o país com mais dentistas no mundo inteiro. Então, se a gente for falar em números, né, se não me falha a memória, segundo um último censo, nós tínhamos 3 dentistas a cada 500 habitantes, né? Perdão, a cada 1.500 habitantes. Então, é um dentista para cada 500 habitantes, mais ou menos isso. Então, é muito dentista, né? E aí a concorrência realmente é pesada. A diferença está no trabalho correto, em trabalhar com ética, em ser correto com o paciente, oferecer realmente o que é necessário e não o que ele quer. É indicar realmente o que é correto para aquele paciente. Com o avanço tecnológico, assim, com todos os produtos, qual o impacto isso traz? Você saber qual é a forma correta, o que é mais apropriado? Não, sem dúvida, com o avanço, primeira grande melhora, vamos falar assim, com certeza está na forma de planejar. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue planejar melhor. Né? E outra, os materiais, eles estão melhorando. Então, a gente consegue também oferecer uma durabilidade maior para aquele paciente. Então, sem dúvida, as tecnologias, esse avanço está excelente para a odontologia, não só para a gente, mas para qualquer área da saúde. Né? O que está para vir? Para seguir a novidade vem, o que tem de novo no mercado? Está chegando algo novo que vai sobressair do que já tem? Eu acho que ainda que vocês conhecem, né, de maneira geral, sobre
a odontologia, sobre os tratamentos estéticos, permanece. Então, a gente ainda usa as facetas de resina, lentes de contato, aparelhos estéticos, restaurações, enfim, ainda continua esse segmento. O que mudou de um tempo para cá é realmente a tecnologia, né? Que são artifícios que a gente vai utilizar para poder agilizar o nosso trabalho. Isso é mais técnico do que para o paciente em si. Então, está muito bom nesse segmento, né? Então, a gente tem, sei lá, softwares que podem ajudar no planejamento, máquinas que vão acelerar a confecção de uma lente, são impressoras, né? Escaneamento digital, que é para escanear a boca do paciente ao invés de fazer aquela clássica moldagem em alginato e obter aquele modelo de gesso. Então, existem outros artifícios que vão ajudar para nós, dentistas, também para o paciente, querendo ou não, porque ele vai ter um resultado mais satisfatório e rápido, né? Ao invés de demorar, às vezes, meses para poder finalizar um tratamento, com todos esses artifícios a gente consegue entregar um resultado bom e rápido para o paciente. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo que tem dinheiro para investir e tem medo de arriscar? Olha, possa procurar doutor e está em boas mãos. Primeira coisa que eu sempre falo, não importa, seja comigo ou com qualquer outro profissional, tenha critério na hora de escolher o colega, né? O colega que eu falo, o dentista, tenha critério na hora de escolher, não vá por preço, escolha um bom profissional, aquele que tem ética, aquele que vai realmente te indicar o tratamento que você precisa, o tratamento que você merece, não é o que você acha que você quer. Não, é o que você realmente precisa. E eu acho que muito se perdeu a mão disso, né, nesses últimos tempos, mas ainda não. Existem muitos colegas que são corretos, que fazem aquilo que realmente o paciente precisa. Então a gente tem que ficar atento a isso, escolher corretamente, para poder não cair em ciladas. Infelizmente a gente recebe algum caso ou outro de tratamento mal executado, que o paciente não recebeu a orientação adequada, e isso pode acabar frustrando o paciente, né? Porque vai dar um resultado estético no final, a longo prazo, não satisfatório. E eu acho que para evitar esse caminho, a forma é organização. Organização para poder encontrar, organização financeira, para encontrar um bom profissional também, para poder fazer um tratamento legal. Não é, como eu falei, cair na tentação de fazer algo por preço, que é o que a maioria acaba fazendo. Eu entendo também, porque a odontologia ela é muito estigmatizada, né, muito famosa, porque os pacientes acham que tudo é muito caro. Mas, na verdade, é caro sim, considerando, enfim, as nossas necessidades. É caro porque a mão de obra é cara, os materiais são caros, mas a gente tem que entender que para fazer um bom serviço a gente precisa de bons materiais, de qualificação, e isso realmente a gente não pode abrir mão, não pode deixar esse critério para lá. Isso aí é o primeiro fator para você definir qual é o profissional que você vai escolher. Pode ser comigo, pode ser com outros colegas, enfim. Isso é primordial. Após todo esse trabalho estético, vocês têm acompanhamento, vocês adotam essa pessoa e fica dando assistência por quanto tempo de procedimento? Pode ser a lente, pode ser a faceta? Todo paciente que coloca faceta, então, a primeira coisa, uma vez que você coloca faceta ou lente, provavelmente você vai ficar com esse procedimento para sempre, né? Alguns casos, o desgaste dentário, ele é um pouco maior, e aí não dá para o paciente desistir do tratamento. Uma vez que você coloque a faceta ou a lente, ele vai ter que eventualmente trocar, né? Dependendo do tempo que você tem aquela lente ou a faceta, você trocaria ela, sei lá, depois de 10 anos, por exemplo, trocar. Nada é para sempre, né? Então, como num carro, um celular, as coisas elas precisam de manutenção. Então, por exemplo, se o paciente colocou uma faceta ou uma resina, ele tem que entender que precisa de uma avaliação para verificar se está tudo ok. O paciente não tem condições de ir em casa verificar se realmente está tudo bem. Então, a recomendação é que você visite o dentista a cada 6 meses, né? Então, 2 vezes por ano seria o ideal. Aí nós fazemos limpeza, verifica, faz um check-up de tudo, da condição de saúde da gengiva, do osso, enfim. Se necessário, exames radiográficos, para poder complementar e fechar todo esse diagnóstico, caso seja necessário alguma intervenção pós-realização das facetas ou lentes.
tipo assim, pode acontecer um caso específico que acidentalmente, que vinha soltar uma, de medo que ela é colada. Ele volta lá, tem esse retorno, né? Tá tudo tranquilo? Isso. Então, eu acho que alguém já deve ter visto nas redes sociais algum artista, algum influencer que já derrubou, né? Caiu Solta, uma por motivo. faceta ou uma lente. Isso. E aí acaba virando, né, uma notícia assim, enfim, as pessoas e acabam se horrorizando com o resultado que aquele influencer ou famoso mostra na internet, porque em alguns casos o desgaste foi tão severo que parece inacreditável que alguém tenha optado deliberadamente fazer um procedimento desse. Imagina, você em sã consciência saber que tem que desgastar tanto o dente para poder fazer um procedimento desse. Então tem muita gente que não entende. Só que aqueles casos que você vê na internet, por exemplo, em que a pessoa caiu a faceta e mostrou aquele pedacinho, aquele restinho de dente, né, aquele dente bem pequeno, como muitos falam, dente de vampiro, né, ali, gente, não é preparo para lente de contato. Ali é outra história. A gente pode até falar isso em outra pauta. Mas, de maneira bem simples, ali é um preparo para uma coroa total. É outra coisa. Então, ali, na verdade, é uma alternativa que a gente tem para salvar o dente. Então, você coloca um pino, faz um canal, coloca um pino e faz uma coroa total. É o caso daquele influencer que derrubou aquela faceta. E, na verdade, para ele que é leigo, ele acha que tudo é faceta, mas na verdade ele tem facetas, tem coroa total, está tudo mesclado ali na boca dele. Então, aquele paciente que derrubou uma faceta ou uma lente, o desgaste é imperceptível, é mínimo. Só para você ter uma ideia, a espessura da lente é 0,3 milímetros, é muito pouco. 0,3 milímetros, é quase nada. Então, o desgaste é imperceptível a olho nu, né? Então, quando cai, a gente tem a possibilidade de recimentar tranquilamente. É só ter o cuidado de não perder a peça, né? Caiu, guarda a peça, vai no dentista e a gente cimenta novamente. A gente chegou umas perguntas pra gente. O preço aproximado, do mais barato ao mais caro. Custa mais em média conta, sim, aproximado, sem detalhar mesmo. Tá, vai depender muito do profissional e do material utilizado. Então vamos lá, as facetas, que normalmente elas são feitas em resina composta, elas vão variar entre 4 e 7 mil reais. Isso o arco superior, 10 dentes, vamos botar assim, né? Vamos colocar assim, 10 dentes. 10 dentes por quê, pessoal? São a quantidade de dentes que aparece quando a gente ri, né? Então, em tese, nós temos 32 dentes, 16 em cima, 16 embaixo, mas na linha do sorriso aparecem somente 10. Então, a gente faz a resina somente nos 10 dentes. Não há necessidade de fazer faceta e lente na boca toda. Então, normalmente as pessoas fazem no arco superior. Então, se são 10 dentes no arco superior, as facetas que são em resina, entre 4 e 7 mil reais. Então, cada dente vai variar entre 400 a 700 reais. Já as lentes, elas vão variar entre 1.500 a 2.000 cada dente. Depende do material escolhido, né? Na verdade, vai depender, nesse caso, vai depender mais do profissional mesmo. Porque, em tese, as lentes, elas são porcelana, né? Então, vai depender do laboratório que está executando, se o laboratório oferece tudo do bom e do melhor, né? Então, materiais, assim, excelentes, costumam ser mais caros. Então, em tese, uma lente vai custar entre 1.500 a 2.000. Então, uma reabilitação superior com lentes vai custar entre 15 a 20 mil reais, né? Porque são 10 dentes vezes 1.500 a 2.000 cada um. É possível você fazer planejamento e dividir, parcelado, enfim. Claro, hoje em dia há inúmeras facilidades, né, de pagamento. Então, alguns pacientes se organizam financeiramente para poder realizar de uma vez e pagar de uma vez. E hoje em dia a maioria dos consultórios aceitam cartões de crédito, boleto, enfim. Tudo isso para facilitar a forma de pagamento e viabilizar que o paciente consiga realizar esse sonho, né, que é de melhorar a estética e o sorriso. Doutora, se você quiser se aprofundar em outras temáticas, assuntos, tá incrível, nosso bate-papo tá fluindo bem. Se quiser trazer pra gente, além das facetas do Lene, fica à vontade. O que oferece lá no estabelecimento?
Então, nós somos uma clínica em que fazemos todos os procedimentos. Então, eu, por exemplo, a doutora Renata Queiroz, eu faço ortodontia, faço as lentes de contato. Temos o doutor Janilson Silva, que cuida dos implantes, dos canais. Doutora Moema Salles, ela faz as facetas. Então, ela faz as facetas e eu as lentes, né? E por que são profissionais diferentes? Porque são jeitos diferentes de fazer e são materiais diferentes também utilizados. Então, existem cursos diferentes também para isso. Então, uma acabou optando para, enfim, aprender a aprimorar a técnica da faceta e eu fiquei com as lentes. Porque eu também sei fazer as facetas, até porque eu também sou especialista em prótese. Mas, como nós duas atuamos no consultório juntas, definimos que cada uma vai ficar com um segmento. Mas a gente faz de tudo, né? Casos cirúrgicos, por exemplo, a gente indica para alguns colegas, caso seja uma cirurgia maior, enfim, tem colegas que fazem cirurgias em hospitais, mas de modo geral, no ambiente de consultório, a gente faz de tudo. Cada um no seu segmento, eu não tenho como dar conta, como eu falei na primeira vez, eu não tenho como dar conta de todas as áreas. Então, por esse motivo, cada um faz escolhe uma especialidade e faz daquela o melhor. Mais eficiente, mais eficaz, né? Exato. Doutora, muitíssimo obrigado. Como sempre, o nosso trabalho traz aquele tema, o nosso conteúdo muito bem explicado. A forma que você trouxe para o Tardia, mais uma vez, incrível. Muita precisão, com muito esclarecimento. O programa Tardia, mais uma vez, aceitou em cheio de trazer essa pauta e a escolha. Muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição nas redes sociais. Tem a nossa clínica, quiser marcar uma consulta para poder tirar alguma dúvida. Nas redes sociais também podem mandar direct. O meu perfil é Renata Queiroz, Odontologia. Lá você pode mandar mensagens, a gente pode esclarecer dúvidas a respeito do assunto. E sempre é um prazer estar aqui falando sobre odontologia e do que precisar, e se a gente quiser marcar um outro momento, com certeza estarei a postos para poder esclarecer qualquer outro assunto. Vai ficar já o convite de volta para a gente fazer outra pauta, porque é muito esclarecedor e a gente, como sempre, a gente zela muito. Se vir aqui 10 vezes, vai levar 10 lembranças. Então, veja aí, ó. Nosso momento pensado e projetado. Isso aqui está diferenciado. Hoje, o nosso tema debatido e com outra pegada. Você ele manda foto. Eu vou fazer questão de mostrar. Aí, com outra pegada, tudo que foi tratado hoje. Tá linda. Olha, e com o assunto das facetas, ó, isso aqui, gente, é uma escala de dentes para definirmos a cor. Tá lindo. E aqui e a foto. Tá lindo, amei. Amei, muito obrigada. Viu? Beleza, pessoal? Finalizando a nossa primeira pauta de hoje com a ilustríssima doutora Renata Queiroz, conteúdo de precisão, com muito zelo, a forma que ela trouxe o programa Tardia. E logo, logo vai estar na íntegra do nosso canal do YouTube e fraccionado segunda e quarta e sexta, como passamos com várias pessoas que passam com a gente. Vai nos acompanhar no Instagram. Segunda, quarta e sexta a gente vai fraccionar a gravação e vai estar lá para quem quiser assistir. Ainda hoje esse conteúdo vai estar no YouTube, para vocês assistirem. Beleza? Com todos eles que o programa Tardia faz, respeitando todos que nos acompanham e trazendo conteúdo de qualidade. Doutora, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, é um prazer.